Esse episódio é apresentado a você na forma de podcast. Você continua esperando que a vida fique mais fácil antes de começar a jogar pesado. Esse é o problema que ninguém quer encarar. Você não precisa de mais autoajuda. Você não precisa de outro livro inspirador. Você não precisa de um mentor famoso ou de uma estratégia revolucionária. Você precisa de uma mentalidade que não quebra. Porque a versão de você que é imparável não pensa como a versão que desiste quando fica difícil. Ser imparável não é sobre ter vantagens. Ser imparável é sobre se recusar a parar. Você está tentando construir movimento com uma mente que ainda procura desculpas para desacelerar. Você está tentando construir resistência com uma mente que ainda escolhe o caminho mais fácil. Você está tentando construir coragem com uma mente viciada em segurança. E você se pergunta por que nunca chega até o fim. A maioria das pessoas não falha por falta de talento. Elas falham porque param no primeiro obstáculo sério. Elas querem a vitória sem atravessar a dor que a produz. A mentalidade imparável é pesada. Não no corpo, na alma, no caráter, na estrutura mental. E se você não muda por dentro, o sucesso não te sustenta. Ele te esmaga. A versão de você que é imparável não acorda motivada todos os dias. Ela acorda decidida. Há uma diferença enorme. A motivação oscila. A decisão permanece. Agora mesmo sua mente está programada para parar quando dói. A versão de você que é imparável está programada para acelerar quando dói. E essas duas mentes não podem coexistir. Você quer provas? Observe suas reações. Você para de tentar quando encontra resistência real. Você muda de direção quando o caminho fica complicado demais. Você desiste quando os resultados demoram mais do que esperava. Isso não é realismo. Isso é mentalidade de desistência. Sua mente foi treinada para evitar desconforto prolongado, não para atravessá-lo. E o desconforto prolongado é onde tudo de importante acontece. Não porque machuca, porque revela quem você realmente é e separa quem fica de quem vai embora. A versão de você que é imparável tem uma relação totalmente diferente com obstáculos. Ela não os vê como sinais para parar. Ela os vê como confirmação de que está no caminho certo. Quando as coisas ficam impossíveis, a maioria das pessoas recua. A versão de você que é imparável avança ainda mais. Não por teimosia, não por orgulho, por convicção, por identidade. Porque desistir não faz parte de quem ela é. Essa mudança de mentalidade muda absolutamente tudo. Porque quando você para de interpretar dificuldade como rejeição, nada consegue mais te fazer recuar. Você não está preso porque as circunstâncias são ruins. Você está preso porque sua mente ainda espera que o universo coopere. E o universo não coopera. Ele testa. A verdade é simples, mas quase ninguém aceita. Você não pode construir uma vida imparável com uma mentalidade quebrável. E a fragilidade mental nem sempre parece fraqueza óbvia. Às vezes parece cautela excessiva. Às vezes parece análise infinita. Às vezes parece perfeccionismo paralisante. Às vezes parece sensibilidade emocional. A fragilidade é qualquer coisa que faz você parar antes de terminar. E ser imparável exige que você não pare. A versão de você que é imparável é entediante para observadores externos. Ela repete os mesmos movimentos diariamente. Ela aparece sem alarde emocional. Ela não precisa de épicos motivacionais para executar. Ela se move baseada em compromisso, não em inspiração. Isso parece mecânico, mas é libertador. Porque sua mente atual está condicionada a perseguir novidade, entretenimento constante, aprovação imediata, gratificação instantânea, euforia temporária. Esse condicionamento faz a persistência parecer insuportável. Mas aqui está o que a maioria das pessoas nunca entende. A persistência não é dolorosa. Abandonar a necessidade de estímulo constante é doloroso. Sua mente resiste à repetição não porque a repetição é torturante, mas porque a distração te deixou incapaz de tolerar monotonia produtiva. E essa incapacidade não desaparece com pensamento positivo. Ela desaparece com exposição repetida ao tédio controlado. A mente imparável entende algo fundamental. Desistir custa tudo. Continuar custa apenas desconforto temporário. Desistir destrói sua autoconfiança. Você paga por anos com autodúvida, arrependimento e potencial desperdiçado. Continuar dói apenas no momento. Mas uma vez que você atravessa, você tem evidência interna. Agora, sua mente negocia cada decisão difícil. Talvez isso não seja para mim. Talvez eu não tenha o que é preciso.
Talvez devesse tentar outra coisa. A versão imparável de você não negocia com dificuldade. Ela a absorve. Negociação é onde a força morre. Porque cada vez que você negocia com resistência, a fraqueza ganha território. A mente imparável elimina a negociação interna. Ela substitui questionamento com execução. Não importa o que eu sinta sobre isso. Importa que eu atravesse isso. Essa mudança parece simples. Ela revoluciona sua vida. Porque quando suas ações não dependem mais de como você se sente, você se torna inevitável. Quando suas ações dependem de emoções, você é vulnerável. Quando suas ações dependem de decisão prévia, você é perigoso. E ser perigoso é algo que a maioria das pessoas nunca experimenta. Observe as pessoas que dominam suas áreas sem alarde. Elas não são guerreiros emocionais. Elas são executores implacáveis. Elas não falam sobre resiliência. Elas a demonstram silenciosamente. Outra verdade que incomoda. Ser imparável requer desapego emocional de resultados. Não indiferença. Desapego. Seu pensamento atual está obcecado com resultados. Você verifica constantemente, se compara constantemente, se mede constantemente, se frustra constantemente. Essa obsessão drena energia que deveria ir para a execução. O pensamento imparável se foca apenas no próximo movimento, não no placar final, não na linha de chegada distante, apenas na próxima ação. Essa simplificação não é ingenuidade, é estratégia. E ela começa quando você para de tentar controlar resultados e começa a controlar apenas esforço. Resultados são consequência. Esforço é escolha. Ser imparável pertence às pessoas que escolhem esforço máximo independente de consequências garantidas. Você também precisa entender isso. A versão de você que é imparável se sente sozinha às vezes, não abandonada, mas incompreendida. Porque quando você se recusa a parar, enquanto todos ao redor estão justificando por que pararam, você vira o estranho. Sua persistência incomoda pessoas que desistiram. Não porque você os julga, porque sua existência questiona as desculpas deles. Essa tensão social é inevitável. E é necessária. Porque crescimento real sempre te separa de ambientes medianos antes de te conectar com ambientes excepcionais. A maioria das pessoas volta atrás durante essa fase. Elas confundem solidariedade temporária com sinal de que estão erradas. Não estão erradas, estão evoluindo. Você está saindo de círculos que normalizam desistência e entrando em território onde desistir não é opção. E isso assusta quem ficou para trás. O pensamento imparável aceita essa separação. Sem ressentimento, sem explicações. Simplesmente continua. Outra verdade brutal. A versão de você que é imparável não busca confiança externa. Ela constrói certeza interna. Confiança baseada em palavras de encorajamento evapora rápido. Certeza baseada em atravessar o impossível se torna permanente. Cada vez que você não desiste quando tudo grita para você parar, você adiciona evidência inquebrável ao seu caráter. Não porque você postou sobre isso, porque você provou para si mesmo. Essa certeza interna é a forma mais poderosa de confiança. Ela não precisa de testemunhas. Ela não precisa de validação. Agora você está tentando parecer imparável externamente sem se tornar imparável internamente. É por isso que você quebra sob pressão. A versão de você que é imparável não precisa parecer nada, porque ela testou a si mesma repetidamente, privadamente, brutalmente. Essa mentalidade leva tempo para forjar. Não acontece em uma decisão inspirada, acontece em 1000 decisões silenciosas, quando ninguém está vendo, quando ninguém vai saber se você desistiu, quando seria mais fácil parar, e você não para. É aí que a mentalidade imparável realmente se forma, não em grandes momentos públicos, em pequenas batalhas privadas. Você não se torna imparável através de intensidade ocasional, você se torna imparável através de consistência implacável. E consistência implacável requer uma mente que valoriza a finalização acima de tudo. A versão de você que é imparável não precisa de discursos motivacionais diários. Ela se tornou sua própria fonte de força, sua própria razão, seu próprio padrão inflexível. E quando você chega nesse ponto, a vida para de parecer uma luta contra forças externas, porque você dominou a única força que importa: você mesmo. A maioria das pessoas gasta energia tentando mudar o mundo ao redor. A versão imparável muda apenas uma coisa: sua resposta ao mundo. Essa é a diferença entre força temporária e mentalidade permanentemente imparável.
Agora você não precisa de mais recursos. Você precisa de uma mente que se recusa a ser parada por falta de recursos. Porque no momento que sua mentalidade se torna imparável, tudo muda. Suas ações se tornam mais diretas. Suas decisões se tornam mais rápidas. Suas emoções se tornam irrelevantes. Seu progresso se torna inevitável. E essa transformação começa com uma aceitação desconfortável. A versão de você que para facilmente. Não pode ser a versão que chega até o fim. Algo profundo dentro de você precisa morrer. Não seus sonhos, não suas ambições, sua tolerância à desistência, silenciosamente, completamente. Porque ser imparável não é conquistado, é incorporado. E no momento que você se torna a pessoa que não para, tudo que você quer eventualmente se rende a você, sempre. A pergunta nunca foi: você é capaz? A pergunta real sempre foi: você está disposto a se tornar a pessoa que não aceita parar sob nenhuma circunstância? A parte mais difícil de se tornar imparável não é enfrentar desafios externos, é matar a parte de você que ainda quer uma saída fácil, permanentemente, sem cerimônia, sem desculpas finais. A maioria das pessoas tenta adicionar força sem remover fraqueza. Elas empilham novos hábitos em cima de mentalidade antiga. Elas adicionam disciplina em cima de identidade que ainda negocia. Elas tentam avançar enquanto carregam a versão delas que desiste. E nunca funciona. Porque transformação real não é adição, é eliminação. A parte de você que desiste é confortável, mesmo quando te faz miserável. Especialmente quando te faz miserável. Seu cérebro protege o que conhece, não o que funciona. É por isso que você volta aos mesmos padrões de desistência quando a vida aperta. Não porque você quer falhar, porque seu sistema nervoso reconhece desistir como familiar. Familiar não é o que é bom. Familiar é o que é conhecido. E identidade conhecida é dura de matar. A versão de você que é imparável sabe disso. Ela não tenta conviver com a tendência de desistir. Ela a destrói metodicamente. Cada vez que sua mente oferece uma saída e você não aceita, você mata um pedaço da versão antiga. Ela não morre de uma vez. Ela morre em pequenas recusas diárias. Recusar parar quando cansado. Recusar recuar quando assustado. Recusar mudar de direção quando confuso. Cada recusa é um funeral silencioso para quem você costumava ser. E, eventualmente, a versão que desistia para de aparecer. Não porque você a venceu emocionalmente, porque você a matou através de ações opostas repetidas. Aqui está a mudança que muda tudo. Você para de dizer, eu vou tentar continuar. E você começa a dizer, parar não é opção. Identidade e criação. Se você se vê como alguém que tenta, você dá permissão para falhar. Se você se vê como alguém que não para, falhar significa contradizer quem você é. E contradição interna cria dor maior que qualquer obstáculo externo. O pensamento imparável usa essa dor a seu favor. Sem negociação, sem flexibilidade em princípios, apenas avanço. É aqui que fica solitário. Porque quando você remove a opção de desistir, você remove a empatia fácil que pessoas fracas oferecem. Do tipo, está tudo bem desistir. Não há mais. Você já fez o suficiente. Não há mais. Ninguém te julgaria por parar. Apenas você e o compromisso. E o compromisso é frio, mas também é libertador. Porque uma vez que desistir deixa de ser opção, toda a sua energia vai para descobrir como continuar. Não e se eu continuar, mas sim como continuar. Essa mudança de foco libera criatividade brutal. A versão de você que é imparável não desperdiça energia debatendo se deve continuar. Ela usa toda a energia descobrindo o próximo movimento. Quando o caminho bloqueia, ela encontra outro. Quando o outro bloqueia, ela cria um terceiro. Quando tudo bloqueia, ela espera e ataca quando abre. Mas ela nunca, jamais considera voltar. Essa recusa absoluta em recuar é o que separa imparável de persistente. Persistente tenta por um tempo, imparável não tem cronômetro. Outra verdade incômoda. Sua versão antiga vive em esperança de alívio. Ela quer que fique mais fácil. Ela quer que a pressão diminua. Ela quer chegar ao ponto onde não precisa mais ser forte. A nova versão de você sabe a verdade. Nunca fica mais fácil. Você só fica mais forte. Esperar que fique fácil é esperar por algo que não vem. Aceitar que vai continuar difícil e escolher ficar forte de qualquer jeito é maturidade. E maturidade dói, mas liberta.
A versão imparável de você não procura conforto futuro. Ela constrói capacidade presente. Capacidade de absorver pressão sem quebrar. Capacidade de continuar sem garantias. Capacidade de agir sem aprovação. Essa capacidade não é natural. É construída. E é construída apenas através de exposição repetida ao que você mais quer evitar. Pressão extrema, incerteza prolongada, esforço sem recompensa visível. A maioria das pessoas evita exatamente isso, e é por isso que a maioria nunca se torna imparável. Você também precisa entender. Ser imparável cria inimigos involuntários. Pessoas que te apoiavam quando você estava tentando, mas se afastam quando você não para. Não porque são más, porque sua persistência expõe a desistência delas. Seu progresso silencioso questiona as justificativas delas. Sua recusa em parar força elas a confrontarem porque elas pararam. E a maioria das pessoas prefere te ver desistir do que confrontar isso. O pensamento imparável espera essa resistência social. Não com paranoia, mas com aceitação. Aprovação é opcional. Progresso não é. E quando você escolhe progresso sobre popularidade, algo interessante acontece. As pessoas certas começam a aparecer. Não muitas, mas as que aparecem são inquebráveis também. E essas conexões raras valem mais que 1000 relações superficiais baseadas em mediocridade compartilhada. É onde sua identidade antiga colapsa, porque a identidade antiga precisava de grupo. A identidade nova precisa apenas de missão. Grupo oferece conforto, missão oferece propósito, e propósito sustenta o que conforto nunca poderia. É por isso que a mentalidade imparável eventualmente se sente natural. Não porque parou de doer, mas porque dor com propósito é tolerável. Dor sem propósito é insuportável. E quando você conecta cada dificuldade a um propósito maior, resistência vira combustível. A versão antiga de você precisava sentir que valia a pena. A versão imparável decidiu que vale a pena. E age baseada nessa decisão, não em sentimentos flutuantes. Essa é a liberdade real. Não precisar de confirmação externa para continuar. Não precisar de resultados imediatos para validar esforço. Não precisar de nada além de sua própria decisão. Agora, seu trabalho não é provar para outros que você é imparável. É provar para si mesmo tantas vezes que dúvida se torna impossível. Prova vem através de ação. Repetida. Sob pressão. Sem testemunhas. A morte da mentalidade que desiste não vem com clareza. Vem com repetição brutal de não parar quando tudo dentro de você quer parar. E é exatamente por isso que funciona. Porque mentalidade imparável não nasce em epifanias. Nasce em recusas silenciosas repetidas 1000 vezes. A versão antiga de você queria sentir invencível. A versão imparável apenas se recusa a parar. E essa recusa, praticada tempo suficiente, te torna exatamente isso. Invencível. Não porque você não pode ser ferido, porque você não pode ser parado. Este é o momento onde a maioria desiste. Não porque é impossível, porque é longo demais. Se você continuar sem importar quanto tempo leva, você se torna alguém irreconhecível. Não mais barulhento, mais sólido. E uma vez que essa mudança acontece, vida para de ser algo que acontece com você. E se torna algo que você atravessa deliberadamente. Esta é a morte da mentalidade quebrável. E o nascimento da mentalidade que nada consegue parar. E quando você chega lá, finalmente entende. Ser imparável nunca foi sobre talento, sorte ou circunstâncias. Sempre foi sobre decisão. A decisão simples, brutal e não negociável de que você não vai parar. Não importa o quê. E essa decisão mantida tempo suficiente te transforma na única coisa que o mundo não consegue quebrar. Você mesmo.